Já se perguntou como identificar e rastrear um serviço ao longo da operação, ao longo da prestação do serviço, de modo a saber o que aconteceu, quem fez, se der algo errado, como resolver, quando foi, o que aconteceu e garantir a qualidade do serviço? Se você acha que rastrear serviço é coisa de outro mundo, que isso só funciona para produto, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar demais. Meu nome é Rossano Monese e você está no... Que é isso, gente? Sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque a Naira fez uma pergunta para mim. A Naira é uma inscrita no canal, não conheço ela pessoalmente. Obrigado, Naira, por estar me seguindo, estar inscrita no canal, deixando o seu like, compartilhando, comentando, que você pode fazer aí também. A Naira foi lá e citou: Rossano, olha só, consegue gravar um vídeo com um exemplo prático de identificação e rastreabilidade na prática no setor de serviço? Trabalho numa escola e esse item ficou maçante e sem sentido para o dia a dia, apesar de atender a ISO. Claro que eu posso, Naira, eu já respondi ela, mas eu falei: Naira, se liga no canal, ativa o sininho, se inscreve mesmo, porque eu vou responder e você vê lá a resposta. É o que eu estou fazendo hoje, do jeito que a Naira fez, você pode fazer também. Você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, sua dificuldade. Eu vou ter prazer em gerar um conteúdo aqui, explicar para você e, além disso, ajudar outras pessoas que talvez tenham o mesmo problema, o mesmo desafio que você está enfrentando. Vamos responder para a Naira? Naira, eu não vou só responder não, eu vou te mostrar. Eu fiz aqui um exemplo, deixa eu mostrar para você aqui, eu fiz um exemplo, na verdade eu fiz mais de um exemplo de rastreabilidade, identificação e rastreabilidade de serviço, como identificar, como rastrear para atender o item 852 para ser útil na prática. Eu fiz de vários, mas eu fiz o seu mesmo. Exemplo bônus, identificação e rastreabilidade em uma escola. Como é que seria? Como é que a gente faria a jornada no aluno? Primeiro, eu queria que você entendesse o seguinte: independente do segmento de serviço que você atua, você pode estar atuando no serviço de saúde, pode ser desenvolvimento de software, o seu serviço pode ser de uma agência de marketing, publicidade, manutenção predial industrial, pode ser uma consultoria, auditoria, que é até o meu ramo, mas como que você vai fazer essa identificação e rastreabilidade? Você vai partir sempre do contrato. Qual foi o contrato que você fechou com o cliente, com o seu aluno? O que você prometeu para ele? Tem uma jornada ali, não tem? No contrato de prestação de serviço, não tem etapa por etapa? Você não disse o prazo que você ia entregar cada etapa? Isso vai ser a base, o teu planejamento vai ser a base para a identificação e rastreabilidade de serviço. Olha como é que seria aqui no caso de uma escola, a jornada de um aluno. Vamos pensar logo de cara na identificação do aluno e da turma. Na hora que você faz isso, você já está identificando e rastreando. Como é que seria a identificação do aluno? Cada aluno recebe ali um ID de matrícula, não tem? Não tem uma matrícula? Já é uma identificação específica do aluno. Aluno 2025, 00123. Cada turma tem um ID também. Então você vai ter o aluno com a matrícula e o ID da turma. Turma 3A 2025, por exemplo. Aí você vai ter a rastreabilidade. O aluno 2025-00123 está matriculado na turma 3A 2025 no ano letivo de 2025. Se ele mudar de turma ou de escola, esse ID o acompanha e o histórico dele é vinculado a ele, a esse ID, a esse número. Você está identificando e está rastreando. Você consegue identificar e rastrear o conteúdo pedagógico e as avaliações. Como é que seria a identificação? Por exemplo, cada disciplina tem um ID de disciplina, não tem? Por exemplo, a disciplina matemática do Fundamental 2, só um exemplo. Cada plano de aula tem um ID do plano de aula e uma versão. Então, exemplo, plano de matemática, unidade 2, versão 1.0. Peguei o mesmo ID da disciplina aqui. Cada avaliação, cada prova aplicada, não pode ter um ID também? Pode. Exemplo, aval de avaliação, matemática, P1 2025. Então você pode criar, eu acredito que você já tenha isso na sua escola, se você trabalha numa escola, e você pode adaptar isso para qualquer serviço. Veja como identificar cada etapa do serviço, cada parte de um serviço, para você poder fazer a rastreabilidade. Aqui seria, por exemplo, o professor João, que também tem um ID, assim como o aluno tem um ID, o professor também tem, como o consultor também teria, o auditor também teria, o médico, o profissional de saúde, o enfermeiro também teria, entendeu?
Professor João, ele aplicou lá a prova, o plano matemático, unidade 2, versão 1.0, para a turma 3A 2025, pegou lá o aluno 0123, tá entendendo? Fica tudo rastreado. A nota do aluno 2025-00123, na avaliação matemática P1 2025, foi 8,5, 8,5. Qual que é o benefício de você fazer isso? Se um pai questiona a nota do filho, a escola pode rastrear quando foi a prova, quem que aplicou, qual foi o conteúdo abordado, quem que corrigiu, garante que o currículo está sendo entregue e avaliado de uma forma consistente. Então, olha que interessante. Você também pode identificar e rastrear numa escola ocorrências e comunicações. Por exemplo, identificação. Você vai ter um ID para cada ocorrência? Vai ter ocorrência DISC 005-2025? Vai ter uma comunicação oficial, uma circular para os pais? Você pode dar uma ID, um número para isso também, para essa comunicação? Aí você vai conseguir rastrear que o aluno 2025-00123 teve uma ocorrência que foi registrada no número tal pelo professor tal, que também tem uma ID. A resposta foi um agendamento de uma reunião com os pais? Você pode também dar um número para isso e rastrear dentro do calendário. Qual que é o benefício? Transparência total, se há um problema, a escola sabe exatamente o que aconteceu, quem esteve envolvido, quais foram ali os profissionais, os responsáveis e as ações tomadas. Isso é crucial para a segurança e boa gestão da escola. E você pode fazer isso para outros serviços associados que a escola preste, como, por exemplo, identificar e rastrear os livros que você empresta ali numa biblioteca. Cada livro tem um ID do acervo, com código de barras, por exemplo, aí já é mais fácil, porque por mais que é serviço, você está emprestando, locando um livro, que seja, mas o livro ali já é um produto, né, palpável, não é mais um serviço intangível. Você não coloca uma etiqueta no ar, mas você coloca a informação numérica ou a identificação lá alfanumérica num plano de trabalho, no nome de um professor, de um aluno, na inscrição, na matrícula. É isso que a gente está mostrando para você, que eu estou mostrando para você. Cada empréstimo tem um ID de empréstimo. Aí você vai ter a rastreabilidade. O livro Pequeno Príncipe foi emprestado por um aluno tal, no dia tal e devolvido no dia tal. Olha que legal. Você tem um controle do acervo, o histórico de leitura dos alunos, a agilidade para identificar livros perdidos ou atrasados. Então, Naira e quem estiver assistindo esse vídeo, você tem aqui facilidade, você consegue saber bem direitinho, identificar e rastrear todas as etapas do serviço prestado em uma escola. Aí se fosse serviços de saúde, Rossano, vamos falar um pouquinho de serviço de saúde? Me explica aí, o que a gente poderia considerar como identificação no serviço de saúde? Identificação poderia ser o ID do paciente. O paciente não recebe uma pulseirinha ali, a pulseirinha não tem um código de barras, não tem uma ID. Aí cada exame, procedimento, medicamento administrado tem um registro com data, hora e profissional responsável que aplicou. Então o paciente ID XYZ fez um exame de sangue tal, 001, que foi coletado pela enfermeira Ana, que também pode ter uma ID, um número, e aquilo vai ser analisado pelo laboratório Alfa e o resultado foi liberado pelo médico Dr. Carlos. Olha aí, toda a identificação e rastreabilidade do serviço. Se há um erro no diagnóstico ou uma reação adversa ao medicamento, você consegue rastrear cada etapa, cada profissional envolvido, cada equipamento usado, cada lote de medicamento. Isso aqui, na verdade, é obrigatório. O hospital, a clínica, enfim, ela deve atender isso. Rossano, vamos falar aqui de consultoria, vai? Consultoria, auditoria, um pouco da sua área. Como é que seria identificação e rastreabilidade? Lembra do plano de negócio? Lembra do planejamento, as etapas que você prometeu para o cliente que ia entregar para ele, como que ia entregar lá na proposta / contrato? Você traz para cá agora. Você vai ter a identificação do projeto, vai ter lá o projeto, um código único, consultoria 2025-001. Cada reunião dentro desse projeto, cada encontro pode ter um número numa planilha. Você vai acompanhando ali etapa por etapa. Aí você vai dizer quem fez, cada documento que foi entregue, a versão, o resultado daquele encontro, né? Então, se o cliente diz, Rossano, aquela reunião no dia 15 não ficou clara, eu consigo ir lá, ver qual foi a reunião, quem participou, o que foi discutido na ata, qual documento foi gerado. Olha a rastreabilidade. Se ele reclama do relatório, eu sei qual é a versão, quem elaborou, quem revisou. Isso me permite
agir de forma rápida. Imagina agora um serviço de manutenção predial, manutenção industrial. Você tem ali, cada solicitação de manutenção gera uma ordem de serviço, que é um ID único. Você consegue saber as peças que foram utilizadas se você registrar ali bem direitinho. Talvez cada peça tenha uma numeração específica, um lote específico. Aí você consegue fazer a rastreabilidade. Você consegue saber que na OS tal, foi executada no dia tal, pelo técnico tal, as peças que foram utilizadas, tem a assinatura do cliente, eletrônica ou física. Se o ar-condicionado quebra de novo em uma semana, você tem todo o histórico para investigar qual foi a peça, quem foi o técnico, qual foi a forma de manutenção, o que foi feito, qual serviço foi prestado. Está tudo ali. Um último exemplo, para fechar, uma agência de publicidade, de marketing. Como é que ela faria a identificação do serviço? Cada campanha de marketing tem lá uma ID também, tem um número do projeto, campanha verão 2025. Cada peça publicitária tem ali também um banner, um vídeo de texto, tem um ID bem direitinho. Aí você consegue fazer a rastreabilidade. A campanha verão 2025 teve a arte banner número tal, aprovada pelo cliente X, veiculada na plataforma tal. Se a campanha não teve performance, você consegue verificar tudo isso lá nas métricas da publicidade feita e você consegue otimizar o seu trabalho. Quanta informação, hein? Quanta informação! Deu para entender como identificar serviços? Eu te ajudei, Naira? Ficou claro para você? E você que está assistindo aqui o vídeo não é a Naira? Falei de um exemplo que você consegue adaptar para a sua realidade? Comenta aqui, ó, tá aparecendo, não custa nada, ajuda tanto quando você deixa o like, quando você comenta, quando você compartilha, ativa o sininho para se ligar, tem vídeo novo toda semana. Nós estamos na jornada da ISO 45001, Saúde e Segurança, falando toda a norma. Já falamos da ISO 9001, da 14001 e eu tô aqui sempre para te ajudar. Vale a pena se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!